Greves inacreditáveis. Afinal, quem é que manda no Brasil? Nós ficamos em dúvida quando vemos situações e manifestações de políticos defendendo a famosa base parlamentar e brigando por ocupar cargos em ministérios. No caso da educação, é simplesmente um absurdo o que a gente está vendo. Uma geração de brasileiros vai perder talvez um ano da sua vida profissional, porque até hoje, desde a proclamação da República, nós não temos um plano de carreira nas nossas universidades, que aliás se multiplicaram recentemente. Então, por que isso? Algo óbvio, natural, lógico, justo. Eu fui professor de diversas universidades, mas por mais que gostasse de lecionar, acabava voltando à minha função, à minha atividade, me dedicando à minha atividade principal na empresa, na Copel, porque não valia a pena lecionar. O salário era ridículo e o imposto de renda levava tudo além do estacionamento do automóvel, além da falta de tempo. Então agora os professores cansaram, pediram, querem esse plano de carreira. E a greve é tão intensa que afeta inúmeras universidades e sabe lá quantos estudantes. E por quê? Por que o governo não reage? Como é que o governo, por exemplo, dobra o número de horas de trabalho dos médicos sem uma compensação adequada de salário? Se isso é verdade, é um absurdo. E quantos brasileiros estão tendo sua vida reduzida ou morrendo por falta de assistência médica? Então, os brasileiros pobres, mas humildes, aqueles que não têm como reclamar. Isso é justo? Quem é que está por trás disso? Quem é o líder que instiga, de um lado, as greves e do outro inibe o governo, forçando talvez a nomeação de pessoas que não mereciam ocupar os cargos que tem em Brasília? Aliás, eu conheço bem Brasília e posso dizer que aquilo lá está longe do Brasil. E daí, inclusive, a minha preocupação em esvaziar atribuições do governo federal. O governo federal deveria se concentrar em questões federais, de fato, como fronteira, diplomacia, moeda, etc. Cuidar da trema, da língua, ter um avião talvez 3 vezes maior para poder passear por aí e fazer discurso bonito. Mas a pergunta fica: quem é que manda no Brasil? Quando a nossa presidente decide e tem poder, ela faz coisas fantásticas, como fez acabando com a farra dos juros. Trilhões de reais foram pagos a título de combate à inflação e foram parar nos bolsos de quem? E essa tal de Unasul, será que é a Cristina Kirchner ou Hugo Chávez que mandam no Brasil?
Então, a gente vê aí coisas fantásticas e coisas absurdas. Mas precisamos de mais poder para o governo federal fazer aquilo que interessa ao nosso povo. E há muito a ser feito. E não é, com certeza, atendendo à FIFA. O que aconteceu, tem acontecido para viabilizar essa porcaria dessa Copa do Mundo é inacreditável. O planejamento das cidades foi para o lixo. Vamos importar equipamentos que depois nós vamos pagar exportando alimentos, madeira, sei lá o que, minério. Isso tudo porque o futebol interessa a alguns grupos poderosos econômicos no Brasil e fora do Brasil. E o que interessa aos professores não é importante? O que interessa aos nossos estudantes não é importante? Está na hora de resolver essa questão do plano de carreira. Lógico, quem opta pelo magistério tem que ter uma visão de cargos e salários. Então, quem é que vai se interessar se pensar um pouco no que significa ser professor? Ou eles vão ter que ficar inventando coisas nas universidades para acrescentar algumas frações de salário. Então, o exemplo da universidade brasileira, comparado ao que se fez aí para atender a FIFA, é uma das coisas mais desconcertantes que nós vimos. E sem falar no tempo de televisão, nos 60 segundos em São Paulo e outras coisas que a gente fica olhando e pensando que algo está errado na estratégia política. Está valendo muito mais o tempo de televisão do que o bom senso, do que a informação ao eleitor livre e contínua. Mas, presidente Dilma, eu sou seu fã. Agora, você está sendo traída. Tem alguém aí sabotando o seu governo de uma maneira inacreditável. É a sensação que a gente tem. Não sou especialista em política, sou aposentado, estou com alguns problemas de saúde, talvez não tenha a acuidade mental de quem esteja na plenitude da sua vida. Mas conversando com amigos, em qualquer ambiente em que eu vá, a unanimidade é essa, é a frieza do governo federal em relação aos professores, às nossas universidades, e o entusiasmo em fazer aquilo que a FIFA determina, apesar de alguns solavancos, muito mais por vaidade do ministro do que propriamente pelo mérito daquilo que aquela entidade privada extremamente rica queria fazer. Está na hora do Brasil refazer uma série de coisas, inclusive as atribuições do governo federal, que são excessivas e atrapalham os estados brasileiros. Nós precisamos de uma reforma fiscal e precisamos de um Congresso que, apesar de extremamente caro, é inútil.